Hoje nós temos dois assuntos importantes aqui para tratar, que é, primeiro, a atualização da carteira do canal, que a gente mantenha a nossa resiliência, pessoal, para poder me motivar, para poder te motivar e para te mostrar que sim, dá para investir com pouco dinheiro e ter algum patrimônio. Um pouco é menor do que nada, sempre lembre dessa premissa e também você começando aos poucos, isso vai te dar um impulso de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que vai buscar um crescimento maior para a sua carteira de investimentos, ter essa alavancagem no futuro, você aí ter sua carteira previdenciária, tá? Também a gente vai falar sobre dois bancos com que eu gosto muito e vou te mostrar algumas comparações bem interessantes, um menor que é o Banco ABC e o outro gigante que é o nosso Banco do Brasil. Por quê? É um cenário importante da gente trazer porque os dois nesse momento apresentam um certo desconto no valor da cotação e isso pode ser uma oportunidade de investimentos. Claro que sempre me isentando, não quero que você faça ou tome nenhum tipo de decisão com base nesse vídeo, mas eu quero que você reforce a sua tese de investimento e aprenda também a estudar por conta própria para você tomar suas próprias decisões. Então é o seguinte, a gente tem essas oportunidades, por exemplo, no último mês, queda de 8% nas ações do Banco do Brasil e também uma queda de 8% nas ações do Banco ABC. O Banco ABC é difícil de entrar num cenário de uma ação abaixo de R$22, R$23, hoje negociando a R$21 também. O Banco do Brasil ficou há muito tempo ali na casa dos 28 e alguma coisa e hoje oferecendo esse desconto de 26 e 36, mas a gente precisa entender se realmente vale a pena investir nesses bancos ou não. Muita gente tem bancos na carteira diferentes, né? Bradesco, Itaú, Banco ABC, os bancos menores, né? Banco Pan, BMG, tem um monte para você escolher, tá? A gente pode medir a rentabilidade desses dois bancos perante um índice que reflete os próprios bancos. Aqui a gente não vai usar o índice Ibovespa, a gente vai utilizar um índice que chama IFNC, que é o índice que reúne as empresas financeiras da Bolsa de Valores, para a comparação ficar mais equilibrada, tá, pessoal? Então é o seguinte, se nos últimos 10 anos quem investiu no Banco ABC ou no Banco do Brasil teve boa ou má rentabilidade, esse gráfico mostra pra gente que quem investiu no Banco ABC teve 191% de rentabilidade nos últimos 10 anos, Banco do Brasil 184%, e o índice que reúne todos esses bancos e instituições financeiras, 145%, mostrando que sobressaiu a média do mercado quem investiu em ABC e quem investiu no Banco do Brasil. Lembrando que isso é uma análise do passado, tá, pessoal? Os últimos 10 anos ali, 19% de forma anual para o ABC e 18,4% para o Banco do Brasil. Também jogando o gráfico aqui, inserindo o IMAB, que é o nosso IPCA+, e o CDI, o imbatível, o CDI, Banco do Brasil e Banco ABC também venceu esses dois índices no longo prazo, também nos últimos 10 anos, mostrando que quem investiu no passado está muito feliz com as ações e o preço que você paga por ela, se você compra com desconto, a sua rentabilidade, que é individual da carteira de cada um, tende a ser muito mais projetiva, tá? Aqui a gente só está com os dados mais básicos. Quando a gente olha para o Banco ABC, que é um banco meio fora do radar, não é todo mundo que gosta de investir, é um banco um pouco menor, né? A gente vê o que? Um crescimento das suas receitas e um crescimento constante ali dos seus lucros, também com uma boa margem de lucro, né? Mais saltado aí essa faixinha de cor bege que você está vendo na tela. Então é interessante saber que um banco que está ali rendendo cada vez mais de 2020 para cá, ele vem com uma rentabilidade muito mais ativa. Se a gente olha, nesse exato momento, ele pode apresentar esse certo desconto no valor da cotação se a gente analisa o tanto de lucro que ele dá pelo valor da cotação. Esse é um gráfico que o Investidor 10 nos proporciona admirar aqui, que é o gráfico cotação versus lucro, né? Então hoje a gente percebe que um lucro do banco está muito maior do que aquela cotação que está hoje na tela ali na casa dos R$21. Isso mostra com que você adicionando o Banco ABC na sua carteira hoje nesse valor, não que você vá fazer isso porque você está vendo esse vídeo, você teria ali uma rentabilidade mais projetiva positiva. Estarei comprando num preço ok, tá? Outra coisa também, o banco pequeno, ele paga dividendos constantes, né? Nos últimos 5 anos ele pagou, em média, 5,53%, mas nos últimos 12 meses, quase 8%, né? Estou exagerando aqui, 7,26% em dividend yield. Só esse ano já pagou 78 centavos, mas tem mais um dividendo aí para sair até dezembro, tá? Então ele vem crescendo também o pagamento dos dividendos. Isso é bastante projetivo, uma carteira previdenciária, assim como é a carteira do canal, tá? Outra coisa que a gente olha em um banco é o quê? Qual que é o principal fator que faz um banco crescer? Ter uma carteira de crédito expandida, ou seja, emprestar dinheiro
dinheiro para mais pessoas o possível, com uma menor inadimplência, e ele recebe esse juro desses empréstimos, além de outros serviços. Então o Banco ABC é um banco mais corporativo. Ele não é um banco de varejo, tipo Bradesco, tipo Itaú, tipo o próprio Banco do Brasil, Caixa. Ele é um banco mais focado em empresas, né? Empresas o quê? Empresas gigantes, empresas médias e pequenas empresas. Com isso ele vai expandindo a sua carteira de crédito com o passar dos anos. A gente pode perceber aqui um crescimento de 10% nos últimos 10 anos. Outra coisa interessante de analisar no Banco ABC é a sua diversificação dessa carteira de crédito. Aonde que esse empréstimo está indo? Está indo para o agronegócio, está indo para as energias, está indo para os serviços gerais, para o comércio, para a construção civil, para a logística, para outros bancos e serviços financeiros. Então ele tem uma carteira bastante diversificada. E essa diversificação proporciona o banco uma maior segurança naquele empréstimo, porque, ora, afinal de contas, se a gente tem ali, sei lá, uma crise no agronegócio, então uma pequena parte só da carteira que pode ser que fique comprometida. Então isso diminui as chances de o banco ir à falência, coisa que vai ser um pouco difícil. No caso do Banco ABC, que ele tem um cuidado muito grande em escolher para quem ele empresta esse crédito, né? A gente olha, então, essa atratividade do investimento ou não, com alguns dados de indicadores fundamentalistas, a gente vê que, primeiro ponto, a gente tem um dividend yield de mais de 7%, ou seja, entra naquela carteira Bazin de 6% de rentabilidade via dividendos, ok, até aí, então, previdenciário. PL de 5,8, né? Então PL abaixo de 10 já é mais interessante também, negociando abaixo do seu valor patrimonial, que é um índice que a gente olha nos bancos também, entregando um retorno sobre o patrimônio de quase 15%, então mais do que a nossa renda fixa, e com uma margem de 10%. A margem de lucro do banco nos últimos 12 meses foi em média 10%, além de um crescimento dos seus lucros dos últimos 5 anos de forma composta de 16%. E isso mostra o quê? Que o banco ele paga um dividendo interessante, atrativo, seguro, resiliente, com um desconto no valor da sua cotação hoje, analisando o PL, o preço sobre o valor patrimonial, e entregando para quem tem as suas ações, para os investidores, uma rentabilidade em média ali de 15% via patrimônio e um crescimento nos seus lucros. Então é isso que esses valores têm mostrado aqui para a gente. Por outro lado, a gente vai para o gigante, então, o Banco do Brasil. A gente vê também o quê? Uma receita que vem bem grande, vem crescendo de 2022 para cá, então nem se fala, né? Em torno de mais de 250 bilhões de reais. Com isso, o crescimento de lucros também exponencial, que já é um fator legal. Aquele mesmo gráfico, cotação versus lucros. A gente percebe que o lucro está maior do que a cotação, indicando o quê? A atratividade no investimento. Se fosse ao contrário, aí a gente já poderia pensar muito bem antes de investir no Banco do Brasil. Mas ele oferece hoje também pagamentos recorrentes de dividendos e tem aumentado também anualmente esse pagamento de dividendos. O dividendo atual está em quase 10%. Para um banco isso é bastante interessante, bastante projetivo. Nos últimos 5 anos, 7,32%. Vê que está mais ou menos similar ali ao Banco ABC. Claro que com seus respectivos tamanhos, né, pessoal? Então ele vem distribuindo também, um dos melhores pagadores de dividendos da Bolsa de Valores dos últimos anos é o Banco do Brasil. Sua carteira de crédito também que a gente tem que analisar, né? Para quem que ele empresta esse dinheiro e qual a quantidade, pessoal? 1,2 trilhão de reais que foi de empréstimo da sua carteira de crédito. É uma carteira de crédito infinita praticamente, né, pessoal? Só para o plano safra aí, 260 bi. Tá? No ano de 2024 para 2025. Nos primeiros 6 meses de 2024, ele lucrou mais ou menos 18 bilhões de reais, crescimento do ano passado em 8,5%, tá? Com a margem bem interessante, 16% de margem bruta, é uma margem bem interessante para a sua carteira de crédito, né? Então, aumentando também as suas receitas, ali, aumentando a carteira de crédito ampliada cada vez mais, né? Inadimplência controlada, a gente vê que ele está também entrando num ramo diferente, que sua carteira de negócios sustentáveis crescendo, né? Cresceu a sua carteira de crédito, que já era gigante, cresceu 13% de um ano para o outro, né? Então a gente tem uma inadimplência que está teoricamente ok, né? Então ele empresta também para a pessoa física e para empresas e para o agro.
Então, basicamente é isso, Banco do Brasil. Aqui ele vem crescendo em 6% a sua carteira de crédito de pessoa física, com decréscimo também na sua inadimplência, ou seja, as pessoas estão mais resilientes, ou seja, o banco está escolhendo melhor para quem lhe empresta esse dinheiro. Para a pessoa jurídica, ele também empresta tanto para as grandes e médias e pequenas empresas, até para a questão governamental. Ele também vem emprestando ali com uma inadimplência que está controlada, mas foi um pouquinho maior de um mês para o outro, tá? Mas mesmo assim segue ali controlada dentro dos riscos que o próprio banco pode correr. No agronegócio também crescimento de 16%. Então veja, um banco que ele vem crescendo ali a sua carteira de crédito. No agronegócio teve um pouquinho ali de inadimplência crescente também, mas num valor ainda que está super controlado, né? Se a gente vê então essa atratividade do banco por essas questões dos indicadores fundamentalistas, a gente vê que um dividendo quase 10%, um PL abaixo até do Banco ABC, né, 4,32%, negociando também um banco gigante abaixo do seu valor patrimonial, é bem interessante também, entregando um ROI de quase 20%, um CAGR de lucros também, crescimento exponencial de 20%, com uma margem de 13%. Então veja, os dois bancos eles são mais ou menos próximos nesses indicadores fundamentalistas, por isso que eu gosto sempre de compará-los igualmente, né? Mas se a gente traz outros também, Itaú, Bradesco e Santander, que são bancos muito grandes, a gente percebe aqui o Banco do Brasil e o Banco ABC, primeiro e segundo lugar ali em termos de rentabilidade. Primeiro, os dois ganham pagamentos de dividendos, né? Claro que o Bradesco está fornecendo um dividendo maior também, mas porque a cotação está muito mais para baixo. E ponto negativo do Bradesco aqui, que ele tem um CAGR de lucros negativo, ou seja, alguns episódios de prejuízo aí, e também oferecendo um ROI pequeno, né? Menor do que a renda fixa. Então isso diminui um pouquinho a atratividade de investimento, mesmo pagando um dividendo maior, tá? A gente tem os dois negociando abaixo do valor patrimonial ali menor do que todos os outros, né? Uma margem interessante também tanto para o Banco ABC quanto para o Banco do Brasil, um ROI também bastante atrativo, né? A gente percebe que Bradesco e Santander eles estão ficando para trás por conta de alguns erros de gestão do passado, né, pessoal? Então por que é interessante você ter bancos na sua carteira de investimento? Porque é um serviço essencial. Todo mundo precisa do banco e precisa, além de ter a sua conta ali corrente disponível, todo mundo precisa dos serviços gerais que o banco oferece, cartões de crédito, linhas de crédito diferentes, né, com aquela carteira de crédito expandida. As empresas precisam recorrer frequentemente aos bancos para poder fazer vários tipos de movimentações financeiras. Então o banco ele vem rentabilizando num cenário otimista e num cenário pessimista também da macroeconomia. Então por isso que são as ações mais protetivas, ter isso na sua carteira e sabendo escolher. E, mais uma vez, aproveitando os descontos que os ciclos de baixa do mercado fornece, você daqui a 5 anos vai ter conseguido uma rentabilidade muito boa, porque você foi inteligente. Ao invés de vender as suas ações na baixa, você conseguiu ali fazer os seus investimentos sendo resiliente. Então, a carteira para as ações sempre vai vencer no longo prazo se você faz boas escolhas. Assim como nós temos aqui a carteira do canal. Hoje está com 3.790. Por quê? A gente investe desde agosto do ano passado, de 2023, e a gente está investindo R$50 semanais, em média. Está um pouquinho mais, um pouquinho menos ali, dependendo da semana e da atratividade do ativo, mas eu não fujo muito dessas questões. Hoje a gente ainda continua exposto às ações de energia elétrica em 28%, mas banco já está tomando mais conta. O nosso setor de banco estava lá para baixo de siderurgia, então eu vinha aportando no Banco ABC e no Banco do Brasil, e isso fez a carteira ter esse potencial mais resiliente, né? A próxima ideia é subir um pouquinho ali as seguradoras ou os serviços de telecom. Em termos de rentabilidade, enquanto o mercado vai mal, enquanto o Ibovespa, desde o início da nossa carteira até a presente data, rendeu 10%, a nossa carteira rendeu 16,29%, vencendo do IPCA, que é a nossa inflação, vencendo do CDI, vencendo, claro, das small caps. Hoje está perdendo para o IDIV, o índice pagador de dividendos ali, porque a gente tem hoje empresas na nossa carteira aqui que estão mais em fases de investimento, né? Como, por exemplo, a Lupar, como, por exemplo, a Klabin, como a Sanepar e a Raizen, tá? Também a Auren está nessa fase de menor pagamento de dividendos, porque ela está adquirindo a AES Brasil, que é uma empresa gigante,
para aumentar o portfólio em energia elétrica. Então hoje a gente tem esses 10 ativos, veja que grande parte deles está com rentabilidade negativa. Se você acompanha a carteira do canal, você percebe que há 3 semanas atrás estavam todas as ações no positivo, eu estava fracionando os investimentos. Agora que eu tenho mais desconto, ou seja, mais oportunidades de comprar abaixo do meu preço médio, para no futuro eu ter uma rentabilidade melhor e um yield, um cost melhor, eu tenho aqui várias opções para comprar, inclusive Banco do Brasil dando 6% de desconto aqui na minha carteira e o Banco ABC que está quase no seu preço ali de compra, né, pessoal? Então eu tinha comprado ele num desconto, então o preço deu uma ajustada aí, por isso que melhorou essas questões, tá? Então foram os aportes da semana que eu fiz. A gente continua recebendo dividendos quase todos os meses, então esses dividendos estão crescendo e a gente vai reinvesti-los, né? Para 2025 eu estou pretendendo somar o ano todo com R$500 já de recebimento de dividendos, tá? Para você ver esse crescimento exponencial. Esse ano deve fechar com uns 90, 95, né? Então percebe como cresce quando você faz esses aportes constantes em empresas pagadoras de dividendos, né? A gente recebeu esse mês R$ 3,24 do Alupar, mas a gente tem aí para novembro Caixa Seguridade e já para março as ações de Raízen pagando ali um pouquinho também, tá, pessoal? Então nossos aportes essa semana ou esse mês foram basicamente em Banco do Brasil, Auren e Banco ABC, tá? Na semana, o aporte da semana em específico foi Banco do Brasil, 2 ações e 2 ações do Banco ABC, porque estavam apresentando um desconto bem interessante quando eu olho o valor do meu ativo. Então é assim que eu vou fazendo, eu vou resumindo a minha carteira e analisando a maior atratividade. Não é sempre que eu invisto com base no meu preço médio, tá? Se eu ficar só focado nisso, eu posso incorrer e investir em ações que são ruins. Mas, como eu já conheço as ações que eu tenho investidas aqui na carteira, que se você quiser conhecer também, a gente tem vídeos de análise de cada um delas, inclusive as análises de balanço trimestral que as empresas fornecem. Todo trimestre eu analiso o Banco ABC de novo, o Banco do Brasil, a Auren, a Alupar, a Klabin, a Gerdau, a Sanepar, a Caixa Seguridade. Então é bom você acompanhar os vídeos, porque aí você também vai ficar inteirado. Então, como eu sei que essas empresas aparentemente são excelentes, o que eu faço? Eu vou aportando nas brechas que eu vejo aqui da rentabilidade negativa. Veja, eu comprei Caixa Seguridade quando estava R$11, hoje está 14, ela vem protegendo a minha carteira de uma queda mais forte. Aí eu tenho essa rentabilidade de 25%. Assim também como eu tenho a Unifique, que eu comprei a R$3,44, hoje está a R$3,80. Tá? É claro que esses valores são muito voláteis, eu olho outras questões, mas resumindo aqui basicamente para o vídeo não ficar muito extenso, um dos meios de você melhorar a rentabilidade da sua carteira é quando você aporta nas suas ações, que você sabe, que você já tem certeza que são ações boas, que você quer mantê-la por longo prazo, e você diminui o seu preço médio. Não é para fazer isso em qualquer ação, qualquer empresa que você vai comprando aí porcaria na sua carteira de investimento. Não que você tenha, tá? É só um jeito generalista de falar essas coisas e deixar mais aqui interativo o nosso vídeo. Beleza, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Aí se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias. Cada dia um tema diferente, pessoal. Fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRA, ações, resultados de ações, tudo aqui para a gente se tornar um investidor cada vez melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.